eu lembro-me, mas já não sinto o mesmo. Mas porquê que nos lembramos melhor de alguns acontecimentos específicos? Vou explicar-te. A forma como o nosso cérebro guarda as nossas memórias é altamente impactada pelas emoções que esse acontecimento ou situação tiveram em nós. Ou seja, memórias, emoções. E então, o que é que acontece? Lembramos-nos melhor de acontecimentos que ativaram mais as nossas emoções. Isso faz com que se tornassem memórias mais fortes na nossa mente. Então, tenho um desafio para ti. Tenta lembrar-te do que é que comeste ao almoço no dia 17 de julho. Sabes o que é que foi? Provavelmente não, não é? Eu também não. Se me perguntasse o que é que tinha sido o meu pequeno almoço, isso eu até sabia. Não por me lembrar, apenas por ter sido sempre a mesma coisa, que é pão, ovo, queijo, fruta, muita salsa e café. E até te recomendo experimentar os ovos da Lili porque vais amar, juro, é mesmo verdade. Mas voltando às memórias. Lembras-te da primeira vez que andaste de avião? Provavelmente sim, não é? A não ser que isso tenha sido quando eras bebê, claro, aí não te vais lembrar. Mas provavelmente lembras-te da primeira vez que andaste de avião, não é? Então, mas porquê que não te lembras do almoço de dia 17 de julho, mas lembras-te da primeira vez que andaste de avião? E porquê? Porque as emoções potencializam as memórias. Essas memórias ficam guardadas como mais importantes. E essas memórias podem ser uma festa de aniversário, primeiro dia no emprego novo, nascimento de um filho, ao contrário das situações mais cotidianas ou rotineiras. Porquê? Porque não ativaram tanto as nossas emoções, não potencializaram as nossas memórias, estas emoções, certo? Mas agora presta atenção, que eu vou contar-te uma coisa mesmo muito interessante. O nosso cérebro tem um mecanismo de autoproteção. Que, em caso de perigo, ele protege-nos contra eventos traumáticos. Eu vou-te explicar de que forma é que ele faz isto. Imagina que temos duas caixinhas dentro da nossa cabeça. Uma chama-se amígdala e não é da garganta, é no cérebro. Chama-se amígdala. Uma partezinha que está lá no nosso cérebro que se chama amígdala. E o que é que ela faz? A amígdala processa as emoções. É o trabalho dela. Depois temos outra caixinha. Vamos chamar hipocampo. Também no nosso cérebro. O que é que o hipocampo faz? Armazena as memórias de curto prazo. Só que depois essas memórias passam para o córtex pré-frontal, que é mais uma parte do nosso cérebro. Não precisas decorar estas coisas. É só para eu te explicar. No córtex pré-frontal armazena as memórias de longo prazo. Então vamos recapitular. Amígdala, que mais não é da garganta, é na cabeça, ela processa as emoções. O hipocampo guarda as memórias de curto prazo. E o córtex pré-frontal armazena as memórias de longo prazo. Ou seja, elas passam do hipocampo para o córtex pré-frontal. Ou seja, é a caixinha que guarda as coisas a longo prazo. E quando estás exposto a elevados níveis de stress, ou seja, com muitas emoções envolvidas, a amígdala, que é a das emoções, aumenta e liberta adrenalina. Adrenalina já é algo que nós vamos ver. Isto dá-me imensa adrenalina. O que é a adrenalina? É uma substância que reforça a memória. Ou seja, nós estamos com elevados níveis de stress, a amígdala liberta, que é responsável pelas emoções, liberta muito mais adrenalina e esta substância reforça a memória. O hipocampo, que é muito sensível, quando nós estamos sob stress, ele quase que se fecha para nos proteger de possíveis traumas. Porquê? Porque se nós temos elevados níveis de stress, muita adrenalina, significa que podemos estar a passar por alguma situação que pode causar dano, pode causar trauma. Então o hipocampo, como é muito sensível, ele quase que se fecha quando está sob stress para nos proteger destes possíveis traumas, que é para não guardar essa informação como uma memória depois a longo prazo. E em muitos casos, estes acontecimentos com elevados níveis de stress passam e temos uma memória vaga, que foi difícil, duro, mas não conseguimos sentir com a mesma intensidade o que sentimos na altura. A emoção desvanece.
Porque a informação que foi guardada, como o nosso hipocampo nos protegeu, nós conseguimos ter esta memória vaga que este acontecimento foi difícil, foi duro, foi complicado para mim, mas nós não conseguimos sentir com a mesma intensidade que sentimos na altura. A parte sentimental, a parte das emoções, a emoção desvanece na nossa memória. Agora, quero que penses num acontecimento mesmo muito positivo ou muito negativo que aconteceu na tua vida. Algo mesmo que tenha marcado a tua vida. Consegues trazer à memória, certo? Mas provavelmente não consegues sentir as emoções que te lembras de ter sentido naquela altura. Ok? A memória vem, mas a parte do sentir as emoções que tinhas sentido na altura, provavelmente não consegues sentir. Porquê? Tens a memória vaga de que foi muito triste ou muito feliz, mas não consegues sentir com a mesma intensidade o que é que sentiste naquela altura. Porque a emoção desvaneceu-se. E sabes aquelas histórias dos homens que foram para o ultramar e que quando voltaram, mal ouviam um barulho forte, deitavam-se logo no chão ou corriam, fugiam? Eles tinham stress pós-traumático, que é quando existem traumas, a memória desse acontecimento é guardada como medo, porque ativou muito a adrenalina, não é? Ativa muito o nosso estado, então aquilo é guardado como um trauma, é a memória daquele acontecimento que estava sob muito stress, é guardada como medo. Então, mesmo em circunstâncias em que essa pessoa está segura, quando se lembra desse acontecimento ou quando algo desperta essa memória, por exemplo, um barulho, algo do género, é como se a pessoa revivesse fisicamente o que essas emoções negativas, e ela revive fisicamente isso, e essas emoções negativas vêm novamente à tona. Ou seja, as emoções que a pessoa viveu naquele acontecimento que lhe causou o trauma, ela revive-as fisicamente, essas emoções. Voltam a vir. E isto é um mecanismo de defesa e de sobrevivência do ser humano. Então imagina, situações que geram níveis de stress elevado e níveis de adrenalina, que aumentam os nossos níveis de adrenalina, o nosso cérebro guarda estas memórias de medo, que é para que sempre que nós estivermos em situações similares, ele já sabe como é que tem que se comportar para nos proteger e nos manter vivos. Ou seja, isto é mesmo um mecanismo de autoproteção, de defesa e de sobrevivência. Então, sempre que são acontecimentos muito impactantes, o nosso cérebro diz, não, eu tenho que guardar isto porque isto futuramente pode-nos ser preciso. Então é por isso que ele nos criou os traumas. É engraçado, não é? Eu pelo menos já espiar. Mas é mesmo para nos manter, ok, eu tenho que me defender, eu tenho que sobreviver, eu tenho que manter esta pessoa viva, então eu vou guardar esta informação dentro da cabeça dela para que sempre que aconteça algo similar, eu sei como é que tenho que me comportar para me proteger. A isto se chama uma equipa de seguranças privados. Incrível, não é? Um segurança privado 24/7.